por estarmos na presença dEle. É um momento de alegria. Pai, nós te adoramos neste momento, te adoramos e te glorificamos por quem Tu és, por Tua presença no meio de nós, ó Deus. Obrigada, Senhor, por cada vida que está neste lugar. Obrigada porque o Senhor se faz presente no meio de nós. Obrigada porque Tu és a nossa força, ó Deus. Como o salmista diz, o Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza. E nós sabemos que Tu és a nossa força. Nós sabemos que não sairemos daqui da forma que nós entramos. Queremos tributar louvor ao Teu santo nome. Receba, ó Deus, nessa noite toda a honra, toda a glória ao Teu nome. Receba, Senhor, a adoração dos nossos lábios, da nossa vida, do nosso coração. Estamos aqui para Te honrar e sabemos que não sairemos como entramos. Pai querido, em nome de Jesus, toma a Tua igreja em Tuas mãos. Toma na Tua presença, Senhor, cada vida que está aqui, cada vida que vai entrar aqui nessa igreja, e venha fortalecendo, Senhor, as mãos fracas, venha fortalecendo os corações, venha fortalecendo as mentes, venha trazendo, Senhor, alegria. Sim, ó Deus, alegria. Onde há tristeza, que haja alegria. Vem tirando, ó Deus, dos corações toda ansiedade. Que seja um momento mesmo voltado para o Senhor, voltado para a Tua presença, voltado, ó Deus, para a Sua presença, que é amor. Em nome de Jesus, continue conosco, ó Deus. Fala conosco através do louvor, fala conosco através da palavra. Esteja conosco todo o tempo, ó Deus. Queremos Te ouvir, ó Deus. E nós Te agradecemos e Te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Diante dessa canção tão linda, ao meu coração tem saltado algumas verdades, e eu queria ler uma parte do texto que é base para essa canção que o Ministério de Louvor cantou tão ungidamente. Eu convido você a ficar de pé, por favor. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo do número 15, no versículo 25 até o versículo de número 31. Lucas, o Evangelho. As nossas crianças, né? Para a sala delas. Podem se retirar as crianças com os devidos professores escalados. Você encontrou? Diga amém. Lucas 15, 25. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Fale comigo, por favor. Música e danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão regressou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro cevado. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu te sirvo e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando vem este teu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor manda matar o bezerro cevado para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você sempre esteve comigo, tudo que é meu é teu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Posso ouvir um glória a Deus? Podemos assentar em nome de Jesus.
As Escrituras Sagradas, elas são para mim um livro sem comparação. Entre os tantos livros que eu já li e em tantas bibliotecas que eu já fui, entre todos os livros de religiões que eu já li, a Bíblia é insuperável, incomparável. É a revelação, é a palavra de Deus. Eu já falei nesse púlpito que uma vez eu fiz tipo um teste. Disse, não, eu vou ler alguns livros religiosos para ver se eles me conquistam. Porque se eles me ganharem, eu digo, tchau Bíblia. É uma coisa meia louca, né? Uma racionalidade meia vazia, porque a Bíblia sempre é maior. E eu, ao ler esses livros, não quero citar o tanto de nomes, mas, meus queridos, as histórias da Bíblia, elas nos enchem de alegria, de prazer, elas podem mudar o cenário, o ambiente. Ontem me foi pedido um case em algo que eu estou fazendo, um caso de uma avaliação, e aí eu acabei respondendo alguma coisa para alguém e disse que a música ela tem o poder de mudar os ambientes, as palavras. Nós vimos isso agora há pouco com o louvor, sim ou não? Sim, mas a palavra de Deus também tem esse poder de mudar situações, circunstâncias. E aqui nós estamos numa das histórias lindas da Bíblia, do Evangelho de Lucas. Eu gosto muito de Lucas, porque Lucas é aquele discípulo que ele nasce dentro do ministério de Paulo, ou por Paulo ou por alguém. Paulo o chamava de filho. Vamos pensar assim, que ele foi acompanhado, discipulado. Paulo gerava tutela sobre Lucas. Lucas é um médico amado. Algumas pessoas acreditam que ele é sírio, como aquela mulher sírio-grega. Ele nasceu na Síria, naquela região de Antioquia da Síria, mas ele é de cultura grega. E porque ele é de cultura grega, ele é chamado de o grego. E ele é médico, porque a medicina, às vezes, ela era desenvolvida de uma maneira muito prática. E entre o Império Romano, alguns escravos, eles eram selecionados para aprender a arte da medicina. Não sei se Lucas salvou alguém importante dentro do Império Romano, ou na estrutura sírio-grega, mas ele é um homem livre, é um grego e um médico. E ele é um convertido. Amém? Mas ele tem uma história, e ele não traz essa sua história. A única coisa que sabemos dele é que ele é grego e que ele é médico. E que ele acompanhava Paulo. Paulo tomou muita pancada na vida, queridos. E as pancadas, elas castigam o corpo. Paulo diz, ninguém me importune, porque eu carrego no corpo as cicatrizes do Evangelho de Deus. Aquilo ali são sinais das circunstâncias onde ele foi chicoteado, apedrejado, passou pela voragem do mar, e ali estava quem? O Lucas, o médico amado, o acompanhando, assistindo, porque, queridos, apesar de sermos crentes, o nosso corpo ainda é um vaso de barro, frágil. E aqui está Lucas contando essa história. Eu acredito que essa história é uma história única em Lucas, e quando a gente estuda o Evangelho de Lucas, a gente tem uma percepção que duas pessoas estão no pano de fundo de Lucas. Uma é a irmã Maria, a mãe de Jesus. Isso é muito bom, sabe por quê? Porque a mulher, ela tem uma inteligência, uma percepção muito maior do que nós, né? Aquele Daniel Goleman, ele disse que a inteligência emocional das mulheres é muito maior do que os homens. Eu não sei se ela disse, olha, tem aquela história, coloque a história do filho pródigo. Ou se o Paulo, conhecedor do evangelho oral, disse, Lucas, esse aqui, é claro que o que se entende é que quando esse evangelho foi escrito, o apóstolo Paulo já tinha sido martirizado, já tinha sido morto em Roma. E aqui nós estamos nessa história, querido. Essa história é uma história de dois filhos, uma história de um pai, e que não tem a presença de uma mãe, que não tem uma presença de uma mãe. Eu me lembro uma vez que eu preguei para o grupo carismático católico em Rubiataba, lá na igreja católica, e eu me lembro que o grupo carismático católico, eles têm uma predileção com esse texto, pela falta da mãe, aqui no texto.
Mas, lembra que eu te falei que por trás está quem? A irmã Maria. Nessa tutela, nesse cuidado. É falada dela lá em Romanos, no capítulo de número 16. Às vezes a gente evangélico precisa fazer um resgate do que é Maria dentro desse processo de anunciar o evangelho. Sem aquela questão de Maria como um elemento articulado da salvação. A salvação é um plano de Deus. Maria foi incluída nesse plano. Amém? Mas ela não é, sob hipótese nenhuma, alguém que articulou com Deus. Ninguém entra no conselho de Deus. Amém? A salvação é algo da parte de Deus. E nessa história, há um filho que, como todos nós, ele quer curtir a vida. Ontem o pastor pregou sabiamente aqui para os jovens e nos apresentou a questão dos jovens ser envolvido por as coisas do mundo, os prazeres do mundo. Né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Parece que esta mãe, ela não está aqui porque ela é morta. Então este homem, vamos imaginar assim, este pai, ele é um viúvo. Alguém pode pensar diferente, mas a gente está aqui dialogando com o texto, amém? E por conta dessa ausência da mãe, ele chega ao pai e diz: pai, olha, a minha herança, eu já não tenho mãe, eu só tenho o senhor, eu quero curtir a vida. O meu irmão, ele teve a presença da mãe, mas eu não, eu quero curtir a vida, né? Me dá parte da minha herança. Em geral, sendo este homem um judeu, a parte da herança dele é menor do que a do seu irmão mais velho. O seu irmão mais velho, ele detém de uma parte da herança muito maior. Lá em Levítico, ele tem um aplicativo que explica isso, dizendo que o irmão mais velho, ele herda muito mais do que o mais novo. Mas ele pede essa parte da herança, insiste com o pai e vai. Nós conhecemos essa história. Ele dissipa tudo, ele perde tudo. Essa história se repete na humanidade por N vezes. Quantas pessoas que saem da casa do pai com alguma coisa, ou às vezes só com a cara e a coragem, mesmo só com a cara e a coragem, quebram a cara aí no mundo. Porque o mundo, ele é decepcionante. E as pessoas que vão apostar no mundo, colocam as suas fichas no mundo, elas perdem, elas sofrem dano. E este filho pródigo, este jovem, ele perdeu tudo. Dissipou a sua fortuna, dissipou a sua herança, dissipou os seus bens. E ele volta para casa, ele toma uma decisão sábia de voltar para casa. Porque se existe um lugar que pode nos restaurar emocionalmente, depois que a gente quebra a cara no mundo, esse lugar é a casa do Pai. Amém? Amém. E a casa do Pai é a igreja. A igreja sempre estará de braços abertos, esperando o seu retorno, esperando que você volte. E há uma pessoa entre nós que está realmente com os braços abertos. É o Pai que ama você. Só que o texto que nós lemos, oferecendo para a mensagem dessa noite, é o texto que fala do irmão mais velho. Queridos, é preciso que a gente tenha maturidade. É preciso que a gente possa dissipar com fantasmas que nos assaltam, que dividem a comunhão na igreja, que divide o amor. Às vezes as facções, as divisões dentro da igreja acontecem porque um tem ciúme do outro. Às vezes Deus começa a levantar alguém e alguém fica enciumado por causa daquela pessoa. E não é mistério que seja assim. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar uns com os outros. Amém? Alegrar com o que Deus está fazendo na vida do seu irmão. Isso é muito, mas muito importante. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas este homem, ele se tornou um ritualista, um legalista. Ele era um trabalhador. Mas parece que a obrigação, a rotina, falava mais alto na vida do filho pródigo.
É muito triste quando a gente está na casa de Deus com a postura do irmão mais velho, por uma rotina, por uma obrigação. Já não há prazer no serviço, já não há alegria naquilo que a gente faz. E isto matou na Europa muitas igrejas. Nos Estados Unidos tem matado igrejas. A obrigação de vir à liturgia, a obrigação de estar nos cultos do Senhor. Já não se assistem em reuniões os cultos semanais. Os cultos de domingo acabam se perdendo a audiência. Por quê? Porque há uma grande obrigação. E eu não falo isso, por favor, como alguém que diz, olha, você está errado. Eu falo isso com o coração cortado. Porque essa síndrome do irmão mais velho, ela pode se instalar em qualquer um de nós. Ela já se instalou, inclusive, em mim. Quantas vezes, por conta de situações que eu não entendia, eu me afastava, porque essa é uma atitude que o ferido faz, é se afastar, é se esconder, é fazer algo pela rotina, já não tem a alegria, já não tem a felicidade. Paulo fala disso lá em Gálatas, no capítulo 4. Ele diz assim, aonde está a alegria que você, ou melhor, aonde está a felicidade que vocês tinham? Parece que o legalismo dos Gálatas roubou deles a felicidade. E o que é felicidade? Felicidade é aquilo que no momento do serviço a gente alcança. É o propósito daquilo que a gente faz e a gente diz, eu me sinto feliz por aquilo que eu fiz. E por sinal, eu estou feliz aqui pregando a palavra de Deus. Eu me sinto feliz ao ouvir e cantar essas lindas canções. Eu sinto feliz ao ouvir o testemunho da mordomia cristã. Por quê? Porque há um propósito entre nós. Qual é o propósito? A Ele a glória. Porque dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas. Amém? E este filho mais velho, ele chega do campo, ele chega na rotina. Sabe, aquela festa foi uma festa de surpresa. Existem momentos na igreja que Deus quer fazer avivamentos e eles vão quebrar o protocolo. Eles vão quebrar a agenda. Eles vão romper com as convenções. Sabe? E neste dia, o filho que era fugido, que era perdido, ele retorna. Interessante é que o irmão mais velho, ele cumpria a rotina. E o pai cumpria uma obrigação espiritual. O pai, ele estava no lugar que ele despediu do filho. Eu fico a imaginar, quando o filho foi, e ele naquele mesmo lugar, ele disse, eu me despedi do meu filho aqui. E aí, naquele lugar, pastor, ele fez ali como um momento de oração. Ele disse, ele vai voltar, ele retornará. E era uma daquelas manhãs ou tardes, em que ele orava ao pai dizendo, Senhor, traga o meu filho são e salvo. E lá vem ele, com a cara quebrada, todo arrebentado por dentro e por fora, um mendigo desfigurado. E o pai rapidamente disse, eu vou mudar essa circunstância, traga a melhor roupa, cuidem dele, banhe ele, coloque o anel dele, que ele faz parte dessa família, o anel de família, a aliança desta casa. Traga o bezerro cevado, vamos matá-lo, vamos celebrar, chame, convide a todos. E aí o irmão mais velho, ele ouve as músicas e a dança. Sabe, eu confesso, eu não sou bom de dança. A minha mãe, ela é boa de dança, mas eu não sou bom. Eu acho que o nosso corpo pode louvar ao Senhor, amém? Como sabiamente aqui o ministério da pastora Sara faz e as outras, né? O ministério de louvor, isso é cabível, amém? É uma restauração em nosso meio, para provar alegria e felicidade, propósito. E aqui está uma festa, e aqui estão as músicas, aqui estão as danças, e aquilo escandaliza, porque não havia uma agenda. Ele diz que festa é essa fora do tempo. Eu quero
quero dizer para você que Deus, Ele quer fazer com uma igreja uma festa fora do tempo. E eu creio nisso. Sabe, eu tenho muita bronca. Eu pessoalmente, uma coisa minha, a palavra me tem educado, me tem trazido discernimento. Sabe, com essa celebridade do gospel. E graças a Deus tem surgido na igreja brasileira um movimento de dizer: honre as pratas da casa, honre o ministério local, levante, porque a igreja, ela se insere dentro de um contexto local. A igreja, ela é local. A igreja, ela é universal dentro da ótica de Deus, a ótica invisível de Deus, aquilo que Deus vê no mundo. Mas não há um senhorio regional, episcopal. Isso é para comunhão. A igreja, ela é local. Há uma identidade aqui na igreja, Assembleia de Deus, Vila Brasília, que é de vocês. Uma história única, uma história que não pode ser transferida para outra pessoa. É a história de vocês, única e particular. Alguém está me entendendo ou não? A gente tem aquela ideia que a grama do vizinho, a grama verde do vizinho, é melhor do que a nossa. Mas isso é um ledo engano. Porque assim como nós temos os nossos problemas, o nosso vizinho também o tem. Sim ou não? Sim. Esta família, ela é particular, ela é única. Mas aqui tem algumas coisas que podem serem trazidas para nós. Este homem, ele fica do lado de fora. Ele não quer participar daquele avivamento. Ele não quer participar daquela celebração, daquela alegria. Sabe, queridos, quando acontece uma festa, a gente pode ser assaltado de surpresa e não entender os porquês, e não entender o que é que Deus está fazendo. Mas é preciso que a gente participe, que a gente se envolva, que a gente não fique do lado de fora, mas que a gente entre. Sabe por quê? Porque nesta casa, e esta casa é a casa de Deus, nesta casa nós não somos estranhos. Quem fica do lado de fora são os estranhos. Nós não somos bandidos, não somos estranhos, nós somos partícipes. Nós temos que entrar na dança, entrar na música, entrar na celebração, porque Deus quer que a gente se alegre com aquele que estava perdido. E aqui eu aprendo uma coisa, que o verdadeiro avivamento de Deus é muito mais do que paralítico andar e cego ver. É avivamento. Mas o verdadeiro avivamento de Deus é que os perdidos, os que saíram da casa de Deus, regressem à casa do Pai. Este é o verdadeiro avivamento. Amém? E a Assembleia de Deus, ela está em dívida. Eu falo com bastante propriedade. O meu tio, ele foi o presidente de honra da convenção na Bahia. E meu tio, ele dizia algo, o pastor João Evangelista. Ele dizia: nós temos uma porta na frente, que entra uma multidão de gente, mas nós temos uma porta no fundo, que sai também uma grande multidão. Eu estava lendo na CEPAL, Serviço para Evangelização da América Latina, que o índice de afastados, como a gente chama, desviados, o maior número está entre os pentecostais históricos, está na Assembleia de Deus. Talvez eles pediram parte da herança, eles eram tão felizes em nosso meio, e eles saíram. Mas o Pai continua orando por eles. A Bíblia diz que há um gemido inexprimível por estas vidas. Não é fácil trazer eles. Sabe por quê? Porque eles estão envergonhados. Eles estão com a cara perdida, com a cara quebrada. É um linguajar nosso, né? Eles estão sobressaltados pelo medo. E se eu voltar, o que é que dirão de mim? O Pai os recebe alegremente. Mas se a gente tiver a postura do filho mais velho, a gente vai atrasar o avivamento. É preciso que a gente ouça o conselho do pai ao filho mais velho. Meu filho, tudo que é meu é teu. É importante que a gente celebre
como este que retornou. Sabe, nós temos irmãos mais novos, perdidos, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Estava ouvindo um pastor, contava ontem para o pastor a experiência batista histórica, que eles fazem classificados e diz, precisamos de um pastor assim, assim, esse é o currículo, mande o currículo e nós o contratamos. Na Europa, nos Estados Unidos, muitos lugares fazem isso. E um pastor brasileiro lá do Rio de Janeiro, apto em inglês e doutor em teologia, ele se habilitou uma igreja histórica, uma igreja de avivamento. Uma igreja que tinha passado na Inglaterra um avivamento. E ele foi para lá, para aquela igreja. E quando ele foi para aquela igreja, haviam pequenas 5 ou 8 pessoas, numa igreja assim do tamanho dessa, eu inclusive, está na internet. Imagine uma igreja nesse tamanho, uma igreja lá do século 17, que tem só 8 pessoas. Claro, Europa, há uma condição de sustentar aquele obreiro. E ele contava que o secularismo, a frieza, a apatia, desmoronou muitas igrejas. Sabe, queridos, eu sei que o nosso cenário é diferente, mas a gente não pode se vangloriar. Esses dias eu ouvi o presidente da Assembleia de Deus do Brasil, a missão, não quero citar o nome dele, dizendo que nós temos muito a ensinar ao mundo. Não, queridos, a gente aprende uns com os outros. A gente aprende acertando e tem horas que a gente também aprende errando. Nós não somos melhores do que eles. O fogo ardeu na Inglaterra, sim ou não? Sim. E está ali com a chama se apagando. É preciso que a gente não critique a eles, mas é preciso que a gente os ame, que a gente ore por eles. E que Deus nos permita usar para eles. Sabe por quê? Sem essa coisa, hoje pela manhã o pastor, na nossa escola dominical, a gente falou sobre aquela coisa emocional, um controle emocional, não é isso? Manipulação, obrigado pastora, manipulação. Às vezes do púlpito ocorrem manipulações, engordos, mentiras, porque a manipulação às vezes usa mentira. Às vezes eu vejo grandes pregadores usando mentiras. E eu leio muita coisa da história e ando nessa área. E às vezes eu sei a miúdos algumas coisas que outros não sabem, por conta da leitura e da pesquisa. E aí tem hora que me dá uma tristeza tão grande, quando eu vejo o povo, glória a Deus, e é uma mentira do púlpito. Esses dias eu mandei, às vezes minha esposa sempre ela quer botar um freio em mim. Ela diz, Cláudio, fica tranquilo. Eu digo, não é mentira! E, sabe, provoca nesse fleumático, eu sou um cara tranquilo, mas provoca em mim a turra. Eu digo, mas está mentindo, o cara é um grande pregador famosão. E está contando o engordo. Esses dias era do Billy Graham, dizendo que o Billy Graham foi lá para a Inglaterra e se converteu pequeno e dobrou o joelho aonde Wesley orava. Isso é engordo, isso não é verdade. Isso é manipulação emocional. E o filho mais velho, ele está aqui arrasado, porque ele servia por obrigação. Ele não estava entendendo nada do que Deus estava fazendo. Eu posso confessar uma coisa para vocês? Além de servir por obrigação, eu vou falar algo muito triste, que está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. O filho servia por interesse. Ele servia pelo vil metal, como diz na literatura. Alguém está me entendendo ou não? Ele dizia, a maior parte da herança é minha. Ele volta, será que o pai vai tirar da minha herança para dar para ele? Aprenda uma coisa, aquilo que Deus deu para você, ninguém vai tirar de você. A Bíblia diz em Romanos 11, no capítulo 11, no versículo 29, que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Se Deus te deu, é seu, Ele não vai dar a ninguém. Mas acredite uma coisa, que aquele jovem que volta sem nada, arrasado, na bancarrota,
Ele tem algo dentro dele que é maior do que os bens que ele dispensou. Sabe o que é? É a alegria de voltar à casa do Pai e estar na presença do Pai. Porque quando você tem a alegria do retorno, você tem a força de motivação. Eu ouvi falar, eu já estou encerrando. Eu ouvi falar de algumas pessoas que perderam tudo na vida. Grandes empresários, grandes milionários. Mas eles têm uma mentalidade, de recuperar, de retornar, de recuperar. Este filho, ele entende que ele perdeu tudo. Ele entende que não tem mais nada para ele naquele ambiente. Porque ele colocou a carroça na frente dos bois. Ele perdeu, ele dispensou tudo que ele tinha. Mas ele tem alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Queridos, eu não sei se você perdeu. Eu não sei se alguém disse para você que a sua história não tem mais jeito. Eu não sei se alguém disse para você que você perdeu grandes oportunidades. Já me falaram isso. Eu sou um cara de 51 anos. Já passei altos e baixos. E já ouvi verdades amargas na minha cara. Dizendo, olha, você perdeu grandes oportunidades porque você não cala essa tua boca. Você quer ser um Lutero. Eu digo, não, eu não sou Lutero. Eu sou apenas um servo. Eu quero pregar um evangelho vivo. E era o meu irmão. Meu irmão é um dos pastores na Bahia. Ele chegou na minha cara e disse, acalma, fica tranquilo. Às vezes os meus líderes diziam, não fale isso. Você está exortando a igreja duramente. Existem 3 tipos de pregação. Aquela que traz gracejo. Aquela que vai mover a sua alegria para você junto com ela. Eu não tenho nada contra isso. Eu acho que é justo a gente alegrar o ambiente, alegrar o auditório. Se alguém tem esse dom, o Cláudio Duarte, ele tem esse dom. O Jeremias Pereira tem esse dom. Esse é um tipo. Existe um outro tipo, que é um tipo que só faz chorar. É aquele que gera o aquebrantamento. Me faz lembrar de Jonathan e Edward, pecadores na mão de um Deus irado. Me faz lembrar do pastor Bento, lá de Alagoas, Vou falar como ele fala, o negão, que saiu do canavial, e Deus está usando. Eu estava um dia em Ilhéus, na convenção geral, e ele pregava para 3.000 pastores. As pessoas sabem das minhas pesquisas na área de teologia e tal, e a mulher do pastor estava assim comigo no púlpito, e ela chegou e disse, fecha a boca. Eu falei, por quê, Miriam? Porque você está de boca aberta com o Genivaldo Bento pregando. Eu digo, eu estou de boca aberta e chorando, porque ele tem esse dom. Alguém já viu ele pregando? Sim ou não? Ele mesmo chora, E vai aquela. Esse é um segundo tipo. E ela disse, por que você está de boca aberta? Eu digo, pela sabedoria. Ele está pregando em Jeremias uma coisa que poucos sabem. Ele está num nível tão alto e ele prega de uma maneira tão tranquila e todos alcançam. Isso é um dom de Deus. Amém? Eu não estou desmerecendo. Alguém está me entendendo? Os tipos. E tem um terceiro tipo, que é o tipo exortativo. Me faz lembrar de Tiago. Chorem. É a proposição de Tiago. Não riam. Talvez ele está dizendo para a gente que para a gente entrar no ambiente da alegria é preciso que a gente ouça a exortação do Pai. Chore com o Pai e diga, Pai, o meu serviço é um serviço de obrigação e de rotina. Me perdoe. E chorar, porque o choro cura, sim ou não? O abraço do Pai é terapêutico. E receber essa cura, porque não tem coisa mais gostosa do que um abraço. Me faz lembrar, por falar de pai do meu pai. Meu pai era desviado do Evangelho. Enquanto esse meu tio era o presidente de honra, meu pai se tornou um dos maiores no 71 do Brasil. Falou isso sem vergonha, porque Jesus o salvou, e o regenerou, e o transformou. E eu me lembro um dia, na casa do meu tio, na cidade de Alagoinhas, num período de conversão, e nós fomos todos, as famílias, havia uma reunião de família, e
Meu pai foi pedir perdão por tudo que ele fez de errado. Não quero contar o que ele fez de errado, mas ele fez algo que moralmente estraga toda a igreja, no campo financeiro. E o tio tinha assumido aquilo. E quem tomou a culpa foi um outro, o genro que tomou a culpa, porque às vezes a gente não sabe os bastidores ministeriais e a gente fala demais, a gente é igual o filho mais velho, a gente sabe o que a gente não entende, a gente não entende de dança, a gente não entende de música e quer se meter na festa que Deus está fazendo. Se você não entende, participe! E meu pai disse, eu quero pedir perdão. Tão maravilhoso quando em família, quando dentro da casa do Pai, a gente pode ter abraços terapêuticos, abraços de cura. Você lembra, Manuela? Não tem que não chorasse naquele dia. Meu irmão, ele é mais chorão do que eu, o que está na Bahia. E ele chorava copiosamente. E aquilo que havia sido dor do filho que se perdeu, agora era alegria, porque o choro deu lugar à alegria. Não sei como você chegou aqui nesta noite, mas a gente precisa ser uma igreja diferente. Eu não me coloco de melhor do que ninguém, porque eu também como feijão e farinha, como um bom baiano. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal eu vou lá e faço. Eu não sou o modelo. Paulo também nos ensina, uma coisa eu faço, eu me esqueço do que ficou para trás, e eu prossigo para o alvo da perfeita chamada, da perfeita vocação, em Cristo Jesus. Eu já pensei em ser uma das celebridades do gospel, eu andei entre eles. Mas a mão do Senhor me abateu. E eu louvo a Deus por esse abatimento. Usou a enfermidade, usou o perrengue, usou a difamação. Porque às vezes você é difamado, é perseguido sem causa. Davi foi perseguido assim. E quando eu estava lá na lona, eu disse, Senhor, eu sirvo a Ti e não os homens. E eu me lembro de uma passagem que calou fundo ao meu coração nas minhas bobagens e rebeldias. Há um versículo que diz assim, eu te chamei para ser meu servo, não se torne escravo de homens. Está lá em 2 Coríntios. Lá em Gálatas, Paulo diz, se eu tivesse querendo agradar aos homens, eu não seria um servo de Cristo. Quando você é um servo de Cristo, você não serve por obrigação e rotinas. Você não serve pelo vil metal. Uma das posturas que eu assumi foi essa, nunca cobrar para pregar. Eu faço isso há muitos anos. E enquanto eu fui embebecido por essa onda da celebridade gospel, enquanto alguém me chegou para mim, alguns colegas que andavam na Europa, nos Estados Unidos, disseram, você tem que fazer assim. Eu disse, mas Deus trabalha comigo diferente. Eu quero dizer a você que Deus quer fazer um avivamento. Eu acredito que antes da trombeta tocar, Deus quer renovar a noiva. Porque pense comigo, por favor, quem é que atavia a noiva? Quem é que embeleza a noiva? Quem é que coloca os brincos? Quem é que coloca a diadema? Quem coloca os vestidos de santidade? Na noiva é o Espírito Santo. E antes da trombeta tocar, a gente não pode estar essa noiva desqualificada, sem os adereços, sem uma linda joia, sem uma linda diadema, você está me entendendo? Sem a linda maquiagem. A minha menina, ela faz uma maquiagem tão linda que eu digo, menina, você fica mais bela ainda. Isso é permitido. O Espírito Santo, ele quer dizer, vocês são a noiva, a linda de Deus. Fica de pé, por favor.
Glória a Deus. Sabe, eu raramente fico usando chavões e essas coisas que ficam criando estilos dentro de novas estruturas dentro do gospel, dentro do ambiente evangélico. Tem gente que diz, não, dá glória a Deus comigo, e é legal. É uma dinâmica pentecostal. Dizer glorifique a Deus. E não é porque eu era batista e agora sou assembleano, já sou assembleano há muito, muito tempo. Tá? A avó de consideração de Manuela nos liberou uma palavra revelada. Ela era líder do círculo de oração na Bahia, em uma das cidades. E ela dizia, olha, Deus tem algo com você na Assembleia de Deus. E queridos, eu quero dizer algo para você nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. A sua postura é de celebrante, é de participar da festa. E eu quero terminar essa mensagem para a gente orar com a palavra do Pai ao Filho. Tudo que é meu é teu. Não cabe espaços para perseguições, para invejas, para emulações, porque a gente não está de olho na herança do nosso irmão, a gente não está de olho no que o nosso irmão tem recebido, não. A gente está olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deixa eu falar uma coisa, que diz lá em Hebreus, Ele é nosso irmão mais velho. E a postura dele é totalmente diferente. Nós temos que aprender com ele a recebermos uns aos outros. Eu sinto a doce presença do Espírito Santo nessa noite. Sem precisar falar em línguas. Sem precisar dizer para você, glorifica, dá um glória aí. Não. E eu acho legítimo isso quando alguém pede. Porque parece a torcida do meu Bahia, e meu Bahia parece que perdeu hoje. Olha eu aqui com a ideia do Cláudio Duarte para fazer você rir. Né? Mas eu quero dizer a você que é algo que está lá dentro. Elias, quando estava na fossa, porque tem hora que a gente entra na fossa, na caverna, aconteceu uma tempestade. E aquela tempestade não restaurou Elias. E veio um fogo, e veio um furacão. E de repente veio uma voz, e algo tão tranquilo, tão apaziguador, e perguntou a Elias, Elias, o que é que você faz aqui? Deus quer tirar dessa estagnação, dessa caverna, porque Ele te chamou para profeta, Ele te chamou para noiva, Ele te chamou para o ministério, sem competições, sem invejas, porque Deus derramou dons a cada um de nós. Feche os olhos, olhe comigo. Doce Espírito, sinta a Tua palavra. Eu não preparei sermões, porque quem sou eu, Pai? Ainda que tenha lido, estudado, quem sou eu para preparar algo profético para falar com a Tua igreja? Eu assumo, Pai, um papel de profeta, de falar com a Tua noiva, com a Tua igreja, com carinho, com cuidado, apesar de ser uma exortação, de dizer para esta igreja algo grande para Deus fazer. O Senhor tem algo a fazer, Pai. O Senhor não vai nos dispensar de mãos vazias. O verdadeiro avivamento são vidas salvas no altar. Obrigado, Pai, por falar conosco nos louvores, na oração, na palavra da mordomia e na mensagem. No poderoso nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Ainda de pé. Eu não conheço todo o auditório. Eu não sei se entre nós há alguém que é um filho pródigo, que deixou a casa do pai. Eu aprendi com um dos meus pastores da minha vida, alguém que foi importante na minha vida, que fazer o apelo
é uma dinâmica de avivamento, ainda que não venha ninguém, porque isso vai convocando a gente a essa ideia da evangelização, da missão da igreja. Eu quero fazer um apelo. Se você se afastou, se você ainda não conhece Jesus, levante sua mão. Isso é uma invenção nova, é uma invenção de John Wesley, levantar a mão. A igreja, durante muitos anos, ela não fazia isso. Mas eu quero convidar você, se você se afastou, se você está frio, se você é o filho perdido, ou quem sabe você é o filho velho, que está cheio de amargura, cheio de ressentimento, quero convidar você a um retorno, a entrar na festa. Onde está a primeira pessoa? De retorno, de avivamento. O convite está em aberto, é um sinal profético de grandes coisas que Deus fará em nosso meio. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Sérgio, deixa eu ver ninguém à frente para ganhar tempo, pastor. Obrigado. Glória a Deus, aleluia. O motivo da igreja é mudança de vidas, restauração de vidas. Quando eu visitei o Reino Unido, eu fiquei muito chocado com o que eu vi lá, especialmente na Escócia. Mas eu visitei uma igreja nos arredores de Londres, chamada Igreja de Bishop Stanley. E lá eu vi um homem na casa dos 50 anos, um homeless. Homeless não é um mendigo, os padrões do mendigo brasileiro. Existe muito homeless na Europa, existe muito homeless no Reino Unido. São pessoas que decidem deixar a sua casa. Eles têm família, muita gente tem inclusive posses, tem família ricas, que tem filhos homeless, abandona a casa do pai, vai para a rua. E lá foi apresentado um homem na casa de 50 anos, deixou mulher e deixou filhos, se não me engano filhas. Anos e anos se passaram, mais ou menos 20 anos que aquele homem tinha saído da casa, não sabia onde era a casa mais, onde ele morava. E a igreja estava participando dessa restauração e estava procurando identificar onde estava a família daquele homem. Para quem sabe, uma reaproximação. E eu fiquei assim admirado de a igreja estar fazendo aquilo ainda no lugar de morte espiritual. Ainda existia um suspiro de vida, um suspiro de vida naquele lugar. O filho pródigo voltou, porque havia um lugar para voltar. Há um lugar para nós estarmos. Nós não estamos nesta condição. Mas eu temo que, se a igreja brasileira não despertar, ela possa ir para esta condição de homeless. Aqueles que têm casa, que têm pai, que têm família, mas fica do lado de fora. Que nós possamos nos alegrar na presença do Senhor. Que nós possamos exercer a nossa condição de filhos, que se assenta todos os dias na mesa do Pai, que come do pão que o Pai parte. Uma coisa extraordinária é Jesus partir o pão entre os seus discípulos. Sabe por que ele faz isso? Ele está dizendo: olha, na casa do Senhor, o Senhor parte o pão e Ele distribui para cada um. Essa noite nós nos alimentamos da mesa. Amém? Você se alimentou? Que Deus possa abençoar. Deus possa te abençoar. O pastor Gisleide me comunicou que havia uma pessoa que nesta noite queria voltar para o Senhor. Mas o pastor Luiz Cláudio fez um convite. Talvez ela não tenha entendido. Existe essa pessoa? Existe essa pessoa que diz: pastor, faça o apelo, porque tem uma pessoa, um jovem. Tem esse jovem aqui? Talvez você tenha ficado comigo. Talvez não tenha entendido. Não?
Voltar para o Senhor Jesus. São aqueles que se afastam e querem voltar para o Senhor Jesus, recebendo Ele na sua vida novamente. É isso que significa reconciliação. Não é esse o caso. Quero apresentar o Edson. O Edson esteve aqui com a gente alguns períodos, né? E depois ficou longe. E agora tem alguns dias, há umas 2 semanas atrás, ele voltou a estar congregando aqui. E eu fico feliz. Vamos dar um bem-vindo ao Edson, vamos dizer. Vocês bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos encerrar agora, já vamos terminar, mas eu não poderia sair daqui nessa noite sem agradecer ao trabalho muito importante que vários irmãos prestaram na segunda-feira. Bom Jaime fez o jantar juntamente com o auxílio de algumas pessoas, né? Bom Jaime, um jantar muito bom, muita gente ajudou, várias pessoas ajudou de muitas maneiras, ajudou na confecção da comida, mas também ajudou colocando mesas, cadeiras, limpando. E eu quero dizer que houve um reconhecimento extraordinário das pessoas que estiveram aqui, dos grupos lá da SEAD, dos grupos de pastores, e eles colocaram inclusive algumas fotos dos irmãos servindo a comida. E lembro que uma pastora fez o seguinte comentário: olha a felicidade dessas ovelhas. E diz: ovelha bem instruída são ovelhas que trabalham felizes. E eu fiquei muito feliz do trabalho dos irmãos, do reconhecimento, da presteza e da excelência que foi nós estarmos recebendo aqui uma reunião de obreiros da Grande Goiânia. Eu quero agradecer a cada um que se esforçou, cada um que esteve aqui, cada um que colocou a sua mão no arado e nos deu possibilidade, numa segunda-feira, de receber aquelas pessoas, de receber com dignidade, de receber muito bem, porque eles estavam visitando a nossa casa. Então, parabéns à igreja, parabéns a esses irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos estar orando, agradecendo ao nosso Deus. Quero agradecer ao pastor Luiz pela palavra. Que Deus te abençoe, pastor. Deus te abençoe sempre. Senhor, nós te adoramos e te bendizemos. Nós glorificamos e adoramos o teu nome. Nós honramos o Senhor, ó Deus, nesta noite. Ó Deus, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor nos visitou, pelo que o Senhor impactou as nossas vidas. Pai, que a tua graça esteja com o teu povo e que a tua unção seja derramada poderosamente sobre cada vida, sobre cada coração, e que esta seja uma semana abençoada na vida do teu povo e na vida da tua igreja. Que a graça do Senhor, que as comunhões e o amor de Deus e a revelação do Espírito esteja com a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe.